Gente, vamos voltar com informação exclusiva aqui. A gente abriu o CNN 360 te contando o plano do governo que entregou uma minuta de um projeto de lei para ser avaliado e incorporado pelo relator do PL das fake news, Orlando Silva, às 15h, na abertura do 360, a gente trouxe que a ideia do Orlando Silva é fazer a votação de um requerimento de urgência para levar o PL das fake news ao plenário já no mês de março, ou seja, amanhã. E agora eu trago mais detalhes sobre o que está prevendo o governo nas propostas que fez ao Congresso Nacional sobre esse assunto. Se você chegou agora, eu abri o 360 contando que num dos principais é a abertura do projeto de lei entregue pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, a Orlando Silva, prevê a responsabilização civil das plataformas, ou seja, das redes sociais, que se omitirem diante de publicações que disseminam incitação a crime contra a democracia e também a incitação de terrorismo, à luz dos atos do que aconteceu no dia 8 de janeiro, que inclusive é mencionado no anteprojeto, na minuta que foi entregue ao relator do PL das fake news, que está analisando. Ele vai reconstruir o texto para tentar levar ao plenário em março, como a gente contou aqui na abertura do CNN 360. Já eu trago a conversa que eu tive com o próprio Orlando Silva. Antes disso, eu vou detalhar um outro que, para mim, é um dos pontos mais importantes, que é isso aqui, ó. O governo prevê nesse projeto que está nas mãos de Orlando Silva que ataque à democracia e incitação ao terrorismo, atitude criminosa, não pode ser monetizada em rede social. Tem muita gente, inclusive emissora, que vai chorar aí lendo isso se virar lei de fato. Por quê? Porque lucra com discurso de ódio. Discurso de ódio, as redes sociais já sabem disso. Aliás, isso foi um tema falado sobre o Felipe Neto, né? Que as pessoas, as redes sociais, o algoritmo vê quanto tempo você passa assistindo alguma coisa, consumindo mais conteúdo. Que tipo de conteúdo chama a sua atenção e prende sua atenção nessa rede. E aí ele vai te jogando cada vez mais aquilo. Então, se você assiste vídeo sobre fazer bolo, você vai ver cada vez mais conteúdo sobre fazer bolo no YouTube. Mas se você começa a seguir canal de direita, extrema-direita, gente que faz discurso de ódio, anti-vax, você vai cada vez mais consumir aquilo. E por que essas pessoas se especializam nesses nichos? Por amor à ideologia conservadora? Não, porque tudo que eles não são é conservador. Quem pede golpe não é conservador. Conservador vem de querer conservar as instituições, né? Mas por quê? Porque engaja e porque dá dinheiro. O YouTube tomou medidas recentemente, depois de ter visto um levante de Ministério Público e Justiça contra um canal que monetizava e muito discurso de ódio. Isso pode virar lei. Segundo o projeto, e eu vou trazer aqui para vocês, né, um pouquinho do detalhe, né, seria vedado, então, que se impulsionasse, que se patrocinasse ou que se monetizasse conteúdo ilegal relacionado à prática de crime contra o Estado Democrático de Direito e de terrorismo, bem como qualquer outra funcionalidade de ampliação do alcance dessas plataformas, desses conteúdos ou obtenção de lucro. Ou seja, você não poderia, se a lei, se isso for incorporado e for aprovado, isso é o que está em discussão agora, você não pode impulsionar para fazer aquele conteúdo chegar em mais gente. Terrorismo e incitação à abolição do Estado Democrático de Direito. Patrocinar e nem monetizar. Seria, sim, buscar a responsabilidade na produção de conteúdo por meio do bolso, o órgão mais sensível do corpo humano. Já que precisou, no caso do Brasil, de tragédia acontecer, felizmente aqui não morreu ninguém, nos Estados Unidos morreram policiais tentando defender o Capitólio da horda de extremistas de Trump. Aqui não morreu, mas muita gente ficou ferida, policiais legislativos, até o comandante da PM tomou paulada na cabeça diante da inação da tropa dele, que simplesmente não apareceu no dia 8. Mas, graças a Deus, ninguém morreu. Já que precisou dessa tragédia para que algumas pessoas moderassem um pouco aquilo que elas levam ao público, pode ser que, indo direto no bolso, proibindo a monetização e o patrocínio a discurso de ódio e de incentivo a terrorista, isso sim aconteça. Eu vou voltar para a discussão com o Yuri, com o Leandro e com o meu caríssimo Lorival Santana, que finally is here. Meu caro, tudo bem? Deixa eu ir falar com você. Boa tarde. Eu achei
a minuta, né, a proposta do governo Lula muito arrojada, bem parecida com o que está, trechos do que está sendo discutido, em especial na União Europeia. A monetização seria um golpe bastante duro, porque o bolso, de novo, né, o órgão mais sensível do corpo humano. Quão alinhado isso está com o que está sendo debatido lá fora, Lorival? Boa tarde. É exatamente por aí que a União Europeia e os Estados Unidos estão pegando, digamos assim, as redes sociais, né? Porque se você vai pela a discussão em torno da liberdade de expressão, parece uma discussão infinita. Mas se você prova, e isso é possível provar, que o modelo de negócios das plataformas digitais é baseado no uso dos algoritmos, que direciona as mensagens para aquelas pessoas que são mais suscetíveis a aceitar aquele conteúdo. Com isso, você cria uma bolha cognitiva, uma bolha informacional que manipula as pessoas, leva as pessoas a clicar em conteúdos e, com isso, essas plataformas são monetizadas, recebem dinheiro por aqueles cliques, né, que acabam levando a verbas publicitárias para essas plataformas. Então, esse é exatamente o movimento que está sendo feito, essa é a discussão. No caso dos Estados Unidos, em que houve duas votações, né, ontem e hoje, audiências na Corte Suprema a respeito de dois casos diferentes de pessoas que foram vítimas de atentados do Estado Islâmico, dois juízes da Corte Suprema disseram assim: olha, a gente não entende desse assunto, né? Nós 9 aqui não somos especialistas em redes sociais. Então, por que a gente não leva isso para o Congresso, né? Por que o Congresso não cria uma nova lei, né? Porque, como eu já disse aqui no 360, a lei que rege essas questões todas nos Estados Unidos é de 1996, é a seção 230 da Lei de Telecomunicações. Em 1996, a gente não tinha nada do que a gente tem hoje em termos da eficácia desse sistema de algoritmos, né? A aplicação que eles estão tendo. Então, eu acho que nesse sentido o Brasil está realmente, como você coloca, no caminho certo, porque é preciso uma lei. Não adianta você ir bater lá na Corte Suprema, ou no nosso caso do Supremo Tribunal Federal, aqueles 11 juízes de lá, eles não são as pessoas que vão saber decidir a respeito disso. E seria muito ruim se eles legislassem, porque esse não é o papel deles, embora isso aconteça de vez em quando aqui no Brasil, né? Mas para a gente evitar esse erro, acho que o Congresso é o lugar certo para discutir isso e a monetização é o tema certo, Daniela. Ô, Yuri, tem gente que só se sustenta com isso, né? E eu achei muito engraçado. Tem até aqui, né, um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo, olha, uma outra coisa que seria válida era associar as plataformas a um documento válido, ou seja, você tem que colocar seu CPF para abrir uma conta. E essa discussão existe também, há ali uma espécie de dúvida se isso conflitaria com a Lei Geral de Proteção de Dados. E também, claro, né, é mais um lugar para você deixar seus dados ali, dados que são importantes e que, bom, se vazarem, né, produzem. No Brasil é muito difícil alguém que não tenha seu CPF vazado, já que foram diversos, né, rombos na fuselagem de empresas dos mais variados setores aí que expuseram os dados dos brasileiros. Mas, de todo modo, Yuri, tem, por exemplo, eu vi uma influencer de extremíssima direita, também disseminadora de fake news, adora ficar achincalhando jornalistas, fazendo montagem, tirando as coisas de contexto e tal, aos prantos dizendo, olha, eu perdi o meu canal, como é que eu sou arrimo de família, do que eu vou viver? De dizer a verdade, talvez seria uma opção, porque virou um nicho de atuação, de engajamento, porque dá dinheiro. Tanto que eu já falei disso aqui várias vezes, esse é um assunto que me pega muito, porque é muito impressionante. Primeiro eu tinha parente que, fiquei sabendo em Brasília, inclusive, foi visitar quartel. Fiquei sabendo agora, quando foi a Brasília fazer visita. Eu não consigo entender que tipo de buraco da minhoca sugou essas pessoas que eu conheci a vida inteira e que hoje falam contra a vacina, por exemplo, né? Mentira. Esses produtores eu não vou chamar de conteúdo, de desinformação, né? Que se especializaram nesse nicho, se engajam nisso. Por quê? Porque dá dinheiro.
sufocar financeiramente quem lucra com mentira, pode obrigar essas pessoas a escolherem um terreno para o debate, porque pode-se fazer um debate, deve-se fazer um debate, mas com balizas factíveis, balizas reais, né? O que está acontecendo é que eles decidiram estabelecer o debate entre o que é real e poderia ter uma série de maneiras de ser abordada com o que é surreal, irreal e mentiroso. Porque a partir do momento que você tenta dialogar com isso, você já perdeu o pé na realidade. É uma batalha que não tem, é uma batalha que não tem vitória possível. O sufocamento financeiro me parece ser a única forma de tentar puxar essas pessoas para uma produção de um conteúdo minimamente responsável. E deixa muito claro, Dani, que a discussão para contra-argumentar algumas alegações falaciosas de que já existe lei para enfrentar a desinformação, não nos moldes que a gente vê nas redes sociais. Não se trata aqui de uma pessoa processar a outra porque usou uma mentira para caluniar, para difamar. Isso é um aspecto ínfimo, mínimo, da questão que está colocada nas redes sociais, quando a gente trata justamente disso, de monetização de canais que vivem de veicular desinformação de forma organizada, de forma meticulosa e de forma dolosa. É disso que se trata e é completamente diferente de uma pessoa xingar a outra, de travar o debate que fulano fez isso ou fulano fez aquilo. Isso é completamente diferente. É grave esse tipo de coisa e para isso existe o Código Penal. Sim, não precisa de uma rede social, todos nós somos jornalistas há algum tempo, como você disse, Dani, a gente tem responsabilidade pelo que a gente fala. Se a gente atribui a alguém aqui na televisão algo que é inverídico, esta pessoa a quem foi atribuído algo inverídico pode nos processar pelo Código Penal. Mas se alguém vem aqui e falar em ruptura, em golpe de Estado, em quebra de Estado democrático, o interesse coletivo é que está sendo atacado e se a gente faz isso de forma sistemática e faz por meio de redes sociais e ganhando dinheiro para fazer isso, o discurso, a conversa é completamente outra e é esse tipo de problema que se tenta enfrentar no Brasil e no mundo a partir desse tipo de debate de regulação das redes sociais. E é essa crítica que se faz às plataformas por parte dos agentes governamentais que entram nesse debate. O quanto essa monetização que beneficia o responsável por esse canal que dissemina desinformação, que faz leitura distorcida de artigo da Constituição em relação a Forças Armadas, Estado de Defesa e sei lá mais o quê, a grande questão é que também as plataformas têm a sua lucratividade a partir da veiculação e da circulação de massa enorme em proporções jamais vistas na história da humanidade desse tipo de informação. Então é muito importante a gente ter claro de que não se trata de ir atrás da tia do Zap que comete a imprudência de mandar uma informação para a família dela no grupo de Zap sem checar. Isso é ruim, isso é um problema que tem que ser enfrentado com educação informativa, com educação de cultura digital, por outros caminhos. Agora, quem atua de forma dolosa, organizada, meticulosa para lucrar e para espalhar desinformação que leva a uma instabilidade política e social, a conversa é completamente diferente e é nesse o ponto que se tenta travar, que se tenta criar mecanismos para fazer esse enfrentamento. O Leandro Rezende vai deixar bem claro agora, porque é isso, né? O que as pessoas, para turvar o debate, fazem? Falam, olha, minha senhora, você não vai poder mais mandar aí sua fake news, ou tirar a sua dúvida, emitir a sua opinião no WhatsApp que o governo vem atrás de você. Não é disso que se trata. Quer entender do que se trata? Leandro Rezende, quanto os disseminadores de mentira e desinformação sobre saúde pública ganharam de dinheiro do Google, segundo a CPI da Covid nos mostrou? Dani, cerca de 1.100.000 dólares, né? Esse é um valor de um relatório feito pelo Ministério Público Federal, que foi encaminhado à CPI da pandemia. Eu peguei isso aqui porque foi um dos temas que a CPI da pandemia mais discutiu, né? A gente lembra dos senadores falando muito sobre as pessoas que ficaram ricas, que enriqueceram espalhando vídeos com mentiras variadas e fartamente desmentidas sobre a Covid-19. E muita gente ficou rica com isso.
isso. E o Ministério Público Federal elaborou uma tabela com alguns dos principais, né, portais ali que receberam dinheiro do Google, desse Google AdSense, que é, enfim, para todo mundo que usa um site na internet, acessa um canal no YouTube, não paga a assinatura premium do YouTube, é submetido ali a alguma propaganda. Essa propaganda ali, o Google, né, que recebe esse dinheiro e repassa para os portais que, obviamente, recebem mais dinheiro cada vez mais, a quanto mais acesso eles têm. E esses disseminadores de desinformação, isso aqui eu estou falando só de um dos relatórios que o Ministério Público Federal enviou para a CPI da Covid. Eles fizeram vários levantamentos, mas no relatório aqui da CPI peguei esse dado que me chamou muito a atenção. Cerca de $1 milhão e 100 mil em monetização dos vídeos só pelo YouTube. São dados do Google AdSense que o MPF mandou para a CPI da pandemia. São, enfim, aqueles perfis todos que a gente sabe que espalharam mentiras sobre a cloroquina, sobre a eficácia das vacinas, sobre a eficácia das medidas de distanciamento social, tudo aquilo que a gente fartamente tratou de desmentir aqui, né? O jornalismo profissional, não só nós, mas todos nós, jornalistas, tentamos desmentir. Essas pessoas, tendo ali a complacência das plataformas, né? Não só do YouTube, mas várias outras são citadas no relatório da CPI da pandemia, tiveram ali, auferiram grandes lucros, né? Espalhando mentiras com vídeos muitas vezes toscos, feitos para poder visualizar e que, nesse caso, eles somaram aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 perfis no YouTube que, em pouco mais de 2 anos, receberam $1 milhão e 100 mil para espalhar mentira, receberam isso só de publicidade no YouTube. Dani. Gente, 6 perfis que mandavam você tomar cloroquina enquanto eles tomavam vacina, que diziam que a vacina não prestava, que o RNA é isso, que o RNA é aquilo, que é aquela fórmula disso, que a vacina é nova, que a vacina é etc, que a vacina é etc e tal, que estão acabando com a liberdade médica, que tem que tomar zinco, azitromicina. 6 perfis ganharam R$5 milhões para mentir para você sobre a sua saúde, deliberadamente. Porque sempre houve a ciência e o contraponto fático a essas teorias bizonhas, né, disseminadas aí por quem os grandes ícones, né, desse movimento tresloucado anti-vax e anti-saúde, né, DJ Raul, por exemplo, né, famoso na boca de um senador na CPI da Covid. O cara foi alvo de prisão por fraude na França. Esse é o grau das pessoas, né? Que lucraram 6 perfis. Eu chamo a sua atenção. Quanto tempo eu vou ter que trabalhar a minha vida inteira para ganhar 5 milhões de reais, 6 perfis, 5 milhões de reais, só com mentira durante a pandemia? Lorival Santana. Pois é, e acho que é importante para quem é leigo a gente explicar que essa monetização ela acontece por visualização, né? Então, a cada 1.000 visualizações no Twitter, a última vez que eu vi eram 14 centavos de dólares, algo assim. Então, quando você consegue engajar as pessoas emocionalmente, e você consegue fazer com que as pessoas reproduzam o seu conteúdo, né? Mandem para outras pessoas, inclusive pelo WhatsApp que vocês estavam discutindo aí, você vai multiplicando essa audiência e vai ganhando dinheiro. E essas pessoas que fazem isso, a não ser que uma lei seja capaz de castigá-las, né? de ser julgadas e castigadas, essas pessoas não respondem por isso, porque como elas estão sempre dirigindo o conteúdo delas para um público que já está propenso a aceitá-lo, não haverá nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de crítica. É totalmente diferente do que a gente está fazendo aqui. A gente está falando para uma audiência aberta, para quem quiser, quem tiver assinatura desses canais a cabo, pode nos assistir. Nós não estamos falando aqui para um determinado público, só para quem, de acordo com o algoritmo, vai gostar do nosso conteúdo. Nós falamos tanto assim que nós recebemos críticas de todos os lados. Eu acho que acontece com vocês o que acontece comigo, que todos os dias eu sou bombardeado da esquerda e da direita. E eu brinco que enquanto isso acontecer de forma equilibrada, eu estou no caminho certo, né? Então, e a gente responde, nosso negócio é a credibilidade. O que a gente vende aqui é a verdade, né? A gente tem a nossa credibilidade
credibilidade, os anunciantes, no intervalo, querem tomar emprestada essa credibilidade para as marcas deles. Esse é o modelo de negócio do jornalismo. E o Yuri falava dos processos por calúnia, injúria e difamação. Além de nos processar, quando nós erramos, o nosso canal também é processado, porque nós somos uma empresa, essa empresa na qual a gente trabalha também responde pelo conteúdo que é veiculado. E as plataformas até hoje, no caso dos Estados Unidos, desde a lei de 1996, não respondem pelo conteúdo que elas veiculam, embora elas ganhem dinheiro com esse conteúdo. Então, essa que é a discussão que está em curso nos Estados Unidos, na União Europeia e no Brasil também. A gente vai seguir falando desse assunto, tem mais bastidor aqui ao longo do CNN 360. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, mais alguém? Meninos? Tudo feito? Já voltamos.